Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7 horas e 10 minutinhos e eu disse aqui no intervalo que eu iria para uma pergunta para o professor Haroldo. Estávamos falando sobre a tentativa do presidente Jair Bolsonaro dar um auxílio para os caminhoneiros. E aí, professor, eu pergunto para o senhor, de que forma a gente pode entender esse posicionamento do presidente? Como o Kleber disse aqui, não caiu bem para a economia, também não foi muito bem-vindo pelos próprios caminhoneiros. Aí eu pergunto, mas e aí, se for para dar auxílio diesel, não tem que incluir aí os motoristas por aplicativos, os taxistas, aqueles que transportam também estudantes, ou seja, para todos aqueles que operam o volante. E isso é uma medida que realmente vai trazer impacto? Ou é uma tentativa meio desesperadora de trazer para perto do presidente novamente o apoio dos caminhoneiros, porque nós mostramos agora, vai ter paralisação no dia 1º de novembro, professor? Veja bem, a intenção é boa, né? Mas não é porque é uma intenção boa que pode surtir bons resultados. Tanto é que não está surtindo bons resultados porque está comprometendo exatamente o Ministério da Economia, né? O presidente Jair Bolsonaro está de mãos atadas, ele não consegue fazer absolutamente mais nada. Até trocar presidente da Petrobras ele já fez, né? Tentou fazer esse enfrentamento com governadores para redução do ICMS, tentou unificar a questão do ICMS no Brasil todo para tentar reduzir o combustível e não tem outro caminho a não ser tomar uma decisão como essa, que não tenho dúvida que é a influência do Centrão. Isso já é a aproximação do resultado do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, com o Ciro Nogueira, lá em Brasília, né, no Congresso Nacional. E algumas medidas desta natureza que levaram, de certa forma, a esse desarranjo no Ministério da Economia. Desarranjo por quê? Quando o Paulo Guedes assume, né, como ministro da Economia, lá tem secretários importantes, cabeças, cérebros da Petrobras, cérebros que pensam o Brasil do ponto de vista econômico. 11 secretários importantes, né? E algumas medidas estão sendo tomadas e eles não concordam com isso, porque vai comprometer, sobretudo, a questão fiscal em nosso país, a questão econômica do nosso país a médio e longo prazo. E por conta disso, 2 secretários ontem decidiram simplesmente também sair. Quatro saírem, né? Se afastarem exatamente do ministro Paulo Guedes. Inclusive, os bolsonaristas acham que, né, se o presidente Jair Bolsonaro não trocar o Paulo Guedes, inclusive tem um vídeo correndo nas redes sociais aí, já falando da exoneração, da saída do Paulo Guedes, né? Uns falam que é fake news, outros falam que é verdade, no fundo tem um fundo de verdade nesse vídeo, né? O que é importante num momento como esse é entender que se o governo federal não der um encaminhamento às questões econômicas desse país, como eu já venho cobrando já há alguns meses atrás, com relação ao combustível, com relação a gás de cozinha, com relação à cesta básica, uma série de coisas que, claro, consequências de uma pandemia. O mundo todo passa pelo mesmo problema, né? Eu não estou aqui condenando ninguém. Não é culpa de Jair Bolsonaro a economia estar dessa forma, mas é responsabilidade dele sair do buraco. É isso que a gente precisa entender, né? Sair do buraco. E para sair do buraco, a gente precisa ter um ministro da Economia que apresente um projeto para o país, né? Um projeto a curto prazo, curto, médio prazo, para que realmente até o final do ano, até o começo do ano, nós possamos ter pelo menos uma expectativa de melhora na economia. Isso a gente não tem. E se de um lado a gente não tem essa expectativa e tem, sobretudo, do outro lado, um comprometimento sério da nossa economia por conta de medidas populistas, no sentido apenas de garantir uma possível reeleição do presidente da República em 2022, isso é um problema para o Brasil como um todo. Aí eu estou falando tanto para quem é de direita como para quem é para a esquerda, né? A gente não pode agir dessa forma. E é exatamente nesse sentido que os técnicos, vamos deixar bem claro, são técnicos, né, que conhecem, estão ali, né, não estão agindo politicamente, pelo menos eu não imagino dessa forma, né? Chegaram à conclusão que se trilhar por esse caminho, Paulo Guedes, né, nós teremos uma situação infinitamente pior. Então, eu particularmente acho que o presidente, ele é até bem intencionado, né? Mas ainda não tem ou não achou, né, uma saída diplomática, política, com traquejo político, né, para a economia do país, com um ministro que realmente possa apontar isso. Para mim, é uma certa decepção, porque eu acho que o Paulo Guedes deveria agir mais, né? E há muito tempo. Essa resposta aos caminhoneiros está desde janeiro. Para falar bem a verdade, está desde o primeiro mês após a eleição do presidente Jair Bolsonaro. É um compromisso, a base do presidente Jair Bolsonaro,
política, boa parte da base política dele são os caminhoneiros. Ele comprometeu com os caminhoneiros a questão da revisão da tarifa de frete e uma série de outras coisas. Então, o tempo foi dado. E ele simplesmente está comprometendo a sua reeleição, né? Ou pelo menos uma quantidade significativa de votos para 2022, por conta exatamente dessa posição com relação aos caminhoneiros aí. E muitas outras classes que, infelizmente, estão desacreditadas com o presidente nesse momento. Tá certo. Kleber Lima, olha só, houve até frases ontem pessoas dizendo para Paulo Guedes, o ministro, né? Honre a sua biografia ou salve a sua história, a sua biografia, saia. E aí? A gente pode esperar uma medida dessa do ministro ou não? Afinal de contas, existe já uma cobrança antiga para que a economia tenha medidas mais efetivas. Isso não está acontecendo. Aí teve essa debandada. A saída dele poderia ser de forma positiva ou não? Como o professor disse, uma situação sem precedentes novamente, pode ser pior ainda? Ele passa é a segunda vez, né, que ele vive essa berlinda aí, se cai ou não cai do governo. Ele teve já essa dificuldade em momentos anteriores, num outro momento anterior, e ontem, isso era a tônica, a grande expectativa, ele inclusive evitou a imprensa no final do dia, fugiu, não quis dar declarações, porque ele, sem esse time, ele fica pelado lá no Ministério. E é uma derrota clara da equipe econômica para a chamada ala política do governo do presidente Jair Bolsonaro, que para poder estar vivo até hoje teve que se coligar com o Centrão. E aí ele se iguala a qualquer outro presidente que sem governabilidade não faz sentido. Sem governabilidade não chega à próxima eleição com vida. Talvez aí a gente resida o seguinte, eu disse isso aqui outro dia, sem as políticas de polarização, eu chamei sem as bandeiras de ódio, o governo do Bolsonaro não sobreviveria. Porque a hora que tira esse véu da sociedade, que a sociedade tem que olhar os problemas reais do país, aí a gente vê que o governo está sem controle. O governo é um caminhão desgovernado, ladeira abaixo, né? E na área social, na área da saúde pública, tem aí um assunto que nós não tratamos essa semana, que foi o grande assunto do Brasil e no mundo até, a conclusão do relatório da CPI da pandemia, até porque tem lá o presidente enquadrado em 10 crimes, inclusive de crimes contra a humanidade, que teve uma repercussão internacional muito forte, porque isso vai levá-lo ao Tribunal de Haia, né? E eu finalizo o seguinte, quando eu digo que é o pior momento do governo Bolsonaro, é porque ele perdeu a adesão das suas bolhas, inclusive as mais radicais. Ele vem perdendo a adesão porque o governo dele era garantido por um tripé: Bolsonaro, Moro, ministro da Justiça, que tinha uma grande reputação em função da prisão do Lula, e o Paulo Guedes. Então, desse tripé ele já tinha perdido o Sérgio Moro e agora, ao que tudo indica, perde o Paulo Guedes, que também não é santo, porque essa crise dele agora é mais acentuada por causa das denúncias de que ele tem empresa em paraísos fiscais, as famosas offshore. Né? Então, está caminhando aí, ou o Bolsonaro vira refém definitivo do Centrão e se descaracteriza por completo, ou vai perder a eleição antes do tempo. Tá certo. Olha só, e falando do governo federal, eu vou para o Senado agora, porque nós temos aí uma avaliação do senador Carlos Fávaro falando sobre aquela história lá da alíquota do ICMS. Pode ter alteração, ele até chamou a medida de politiqueira. Vamos ver. Chegou no Senado Federal um projeto de lei que tabela o ICMS dos combustíveis, mas com uma fórmula retroativa, que olha 2 anos para trás pelo retrovisor na formação de preço. Nós não podemos, na nossa avaliação de senadores, conversei ontem com o presidente Rodrigo Pacheco e com alguns outros senadores especialistas que conhecem do assunto, que tiveram experiência administrativa como governadores, prefeitos de cidades de grandes distribuidoras. Nós não podemos correr o risco de fazer uma política pública imediatista, populista nesse momento. Temos sim que tomar providência com relação ao preço dos combustíveis e achar uma solução equilibrada, que seja permanente, definitiva, que barateie os preços dos combustíveis à população e não afete as contas públicas, tanto do governo federal, estados e municípios. É possível, num debate que será feito com os governadores, prefeitos, parlamentares,
para que o Senado possa aprimorar algo equilibrado, sem olhar para o retrovisor, mas que tenha uma política pública definitiva e igualitária para todos os estados brasileiros. Essa é a nossa posição e vamos trabalhar nesse sentido. Ok, vamos aguardar então, né, a aprimorar esse projeto para atender toda a nação. E olha só, eu disse aqui que eu recebi uma nota do vereador Diego Guimarães em referência ao comentário do Kleber, que disse das indicações do parlamentar. Então eu vou ler uma nota aqui que ele encaminhou para a gente. Olha só, em relação a uma nota de esclarecimento, diz o seguinte: sobre a informação de que o vereador Diego Guimarães teria indicado seu primo e vereador Luiz Fernando para ocupar um cargo comissionado na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, o parlamentar esclarece: a nomeação de Luiz Fernando como contrato temporário da Coordenadoria Especial da Rede Assistencial da Policlínica do Planalto foi feita no mês de setembro, período que o parlamentar estava licenciado e não fazia mais parte da base do prefeito, que em agosto teve vídeo divulgado enchendo os bolsos do paletó de dinheiro. No começo da gestão de Emanuel, o prefeito pediu que o pai de Diego, Vandir Vaz Guimarães, trabalhasse na prefeitura e solicitou que fossem encaminhados os documentos, incluindo um ofício pedindo a indicação do mesmo. O parlamentar encaminhou ofício para que fosse considerada a indicação de Vandir, tendo em vista a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, que define as regras de nepotismo. O ofício foi recebido e assinado pessoalmente pelo prefeito Emanuel Pinheiro. O vereador nunca teve na gestão municipal nenhum cargo de sua indicação, como vem sendo veiculado na imprensa. E o vereador está à disposição para qualquer esclarecimento. Kleber Lima. Não cola, né? Desculpa, mas assim, tá lá meu pai, o prefeito que pediu, eu mandei o ofício só porque o prefeito pediu. O meu primo, eu estava de licença, e daí? Quer dizer, não cola, né, Diego? É melhor admitir, não, eu indiquei quando eu era aliado, agora eu sou oposição, não indico mais, pronto, é mais tranquilo. A gente falou disso aqui ontem, né? Isso. Às vezes o problema não é o que a pessoa faz, nem chega a ser crime. A mentira que é o caso. É que nem o Bill Clinton lá você lembra aquele caso com a Mônica Lewinsky? Mônica Lewinsky. Que ele não... É crime. Tem algum lugar na Constituição dos Estados Unidos ou nas leis americanas proibindo o presidente da República de ter uma affair, um caso com qualquer... Não tem. Mas a mentira tem. É condenável lá. Esse é um e problema. ele mentiu, né? E enfim, insiste. Olha, eu quero falar de um assunto... Eu queria falar da vereadora Edna aqui, mas não vai dar mais tempo. Vamos falar na segunda-feira. Separei até aqui, né, Kleber Lima? Não dá mais tempo. Eu prefiro falar o seguinte. Eu recebi muitas mensagens aqui sobre a ambrosia, inclusive do próprio Carlinhos, esclarecendo pra gente o que é a ambrosia. Inclusive aqueles que estavam me detonando, parece que é cuiabano, você não sabe o que é cachorrada? E não sei o quê. Aí o Carlinhos traz a explicação aqui, diz ele: a ambrosia é feita de ovos, leite, fava de baunilha e açúcar. É uma sobremesa portuguesa. Antigamente essa sobremesa estava presente nas mesas das famílias cuiabanas, tratava de uma sobremesa, era tratada como uma sobremesa nobre. As famílias falavam que era doce dos deuses. Aos poucos a sobremesa está sumida da boa mesa. Aí ele fala também, aí eu perguntei, mas não vai coalhada? Não é a cachorrada? Ele falou, não, as gemas peneiradas na peneira de bambu e as claras em neve, o leite é cozido até ficar grosso no ponto ralo de leite moça, vai acrescentando ovos batidos e Então não é a cachorrada. Viu? Aí alguém falou aqui, mandou para o Baltazar, o Uric, grato Baltazar pela audiência, falou, lá no sul é ambrosia, aqui é cachorrada, nem parece que você é cuiabano, chamando. Falou, aí, tá vendo? Falou que ambrosia é na Bahia. Aí outros já estão que é na Bahia. É na Bahia ou é no Rio Grande do Sul? Você está vendo como não tem como... Não sabemos, mas que é bom, né? Olha, pede para ele mandar aqui para a gente experimentar para saber se a ambrosia é boa, né? Eu fiquei só com curiosidade agora de saber o sabor, água porque na boca, de fato é diferente da cachorrada que a gente conhece, fala né? bem a verdade, não. Mas eu sei que meu pai gosta muito de ambrosia. E eu já sei Gosta por muito. que o Kleber trouxe isso à tona aqui novamente, professor. Ele está desejando aqui pode. que a sexta-feira seja doce para todo mundo. Claro. Tem um final de semana aí deixa eu contar um negócio. chegando. A nossa editora aqui, Verônica Raquel, hoje a camisa dela tá um mel, tá honey, entendeu? Ela tá doce hoje, então não vai brigar com ninguém, entendeu? Né? É uma lady. Tá ótimo. Professor, isso é fake news. É fake news? Ela já brigou com...
Diz que o Tony Lira também manda um abraço o Tony aqui, Lira. Abraço a todos vocês da Notícia de Frente. O Gladstone assiste todo dia. Ai, que delícia, bom demais, gente. Beto Continue Amorim mesmo conosco. também fala aqui que doce de coalhada é a cachorrada. Mas não é ambrosia. Acho que houve uma confusão mesmo aí. É. Nossa, minha, de todo mundo. Enfim, o fato é, assim, que coma coisas saborosas, se delicie com a vida, com esse fim de semana. Hoje é sexta-feira, né? Muito bom, vamos. né? Vamos que vamos. Ó, um excelente ambrosia, final de semana. Mas você não cachorrada. respondeu, a gente vai ter ambrosia aqui na não sei, segunda-feira. eu vou Pois encomendar. é, tô aqui Eu esperando vou a encomendar. resposta. Pra gente mostrar aqui. Tô aqui Eu vou esperando essa encomendar. resposta, viu, gente? Se você... Vou dar de presente para vocês, para você Isso. levar para seu pai. Papai e pra vai- Verônica. E que seja com ambrosia, ou com cachorrada, ou com doce de Não, leite, ambrosia. ou com espera É. marido. Faça aí sua receita. encomendar. Obrigada por estar conosco aqui nesta Obrigado a sexta-feira. todos. Até segunda-feira, às 6 horas Excelente em final de ponto, semana a viu? todos.